Bom, pessoal, aqui mais uma vez o Wilker Costa com vocês, dando continuidade aqui ao nosso curso Marketing Digital para Iniciantes. E dessa vez nós iremos abordar aqui individualmente cada tipo de artigo que foi falado na aula anterior, começando do artigo comum e indo até o artigo ninja. Eu vou falar aqui as particularidades de cada um deles e mostrar alguns exemplos que podem elucidar aí a questão de utilização desses artigos em qualquer blog que você venha a desenvolver. Ok? Então vamos lá, artigos comuns. Como eu já havia falado na aula anterior, os artigos comuns basicamente são criados no dia a dia e eventualmente tem um link de afiliado ou não. Ou seja, ele pode ter um link de afiliação, aliás, um link divulgando um produto aí, ou não ter nenhum tipo de link, ok? Wilker, como é que eu crio um artigo comum? Basicamente, é o mais fácil de se fazer. Você pode escrever sobre um assunto qualquer, dependendo do seu nicho de mercado, e quando você começar a escrever esse tipo de artigo, você não precisa se preocupar em otimizá-lo. Otimizá-lo para os mecanismos de busca, toda aquela questão de encontrar palavras-chave, ver quais são os fatores que podem decidir o melhor ranqueamento ou não daquele artigo. Você pode escrever ele de forma natural, de forma menos preocupativa em relação ao seu posicionamento e a questão também da divulgação do mesmo. Esse tipo de artigo, como o próprio nome infere, é comum e não possui nem otimização avançada e nem o objetivo de gerar a conversão. Ou seja, é aquele artigo que, digamos, você escreve para gerar tráfego, não pode ser um tráfego qualificado ou não, mas é um artigo que de certa forma não vai te dar trabalho, é um artigo simples e objetivo que pode tratar de algum assunto que esteja relacionado ao seu nicho de mercado. Vamos aos exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui do meu blog, onde eu tenho uma entrevista que eu fiz com o Gustavo Freitas, e é um artigo comum, que eu não me preocupei com otimização, eu não me preocupei com essa questão de posicionamento do mesmo em relação aos mecanismos de busca. A única preocupação que eu tive, e que você também deve ter, é de oferecer o conteúdo de qualidade. Artigo comum não é sinônimo de artigo sem qualidade. Pelo contrário, mesmo que seja um artigo comum, é de suma importância você ter qualidade nesse artigo, porque as pessoas vão visualizar o seu artigo, vão visitar e vão ver que você, apesar de não ter se esforçado tanto para criar o artigo, você fez questão de impor uma qualidade no mesmo, o que vai acabar gerando autoridade para você dentro daquele nicho de mercado e, consequentemente, trazendo mais seguidores para o seu negócio. Então, nessa entrevista aqui com o Gustavo Freitas, ele é um artigo comum, né? É basicamente uma entrevista com algumas perguntas que eu fiz ao mestre Gustavo aí, que muitas pessoas conhecem na internet, ok? E nesse artigo, ele possui sim alguns links. Logo no início aqui nós temos um link aqui para o trabalho do Gustavo Freitas, certo? Aqui abaixo nós temos outros links, temos alguns links de afiliado também, que é justamente para o trabalho que o Gustavo Freitas desenvolve. Como eu falei, artigos comuns, eles necessariamente podem ou não ter links esses que podem direcionar para produtos de afiliados ou também para outros artigos do seu próprio blog. Mais na frente, a gente vai ver aí uma aula que vai falar justamente sobre a ligação entre esses artigos. E vocês vão ver que o artigo comum ele assume um papel importante nessa ligação de artigos. Por quê? Porque geralmente você deve utilizar ele para linkar para um artigo otimizado. Você pode linkar ele para uma resenha de um produto seu. Pode linkar ele também para o artigo ninja. E gera assim o que nós chamamos de link juice. Né? Link juice é justamente a questão de você considerar esse link building dentro do seu blog de maneira a satisfazer o que o Google sempre pede, é justamente dar relevância a outros tipos de artigo que existem dentro do seu blog. Ou seja, se você tem 10 artigos e você não faz um link juice entre esses artigos, você está perdendo qualidade, porque o Google vai ver que você não está levando em consideração o link building, né? A ligação entre esses artigos dentro do seu blog. Então é importante demais você criar artigos comuns, sempre direcionar esses artigos comuns para artigos otimizados, para artigos ninjas e também para artigos resenha aí, ok? Tudo isso de forma bem estratégica, ao qual nós vamos ver e se aprofundar um pouco mais lá na aula, onde a gente vai falar sobre a ligação entre esses tipos de artigo, beleza? Mas de início, eu quero que vocês saibam que o artigo comum é basicamente isso. É um artigo que você não precisa se esforçar tanto para criá-lo, não precisa se preocupar com a otimização. O único motivo de você estar criando aqui é justamente utilizar esse tipo de artigo para gerar volume dentro do seu blog e também chamar a atenção de alguns visitantes que tendem aí a entrar
dentro do seu projeto, levando sempre em consideração a questão do conteúdo de qualidade. Não se esqueçam disso. Tranquilo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um artigo comum, como o próprio nome já diz, é bem comum, não tem nenhum tipo de dificuldade, mas se em caso de dúvidas vocês podem estar me procurando aí, podem estar aqui colocando um comentário abaixo da aula e me procurando por e-mail ou WhatsApp, ok? Na próxima aula a gente vai ver o artigo otimizado e entender um pouco por que dessa otimização e desse trabalho que deve ser feito em cima desse tipo de artigo, ok? Deixo aqui o meu forte abraço e aguardo vocês aí na nossa próxima aula.